E aí, Canadá, bom? Sim, esse é o Canadá do Figueiredo, canal de YouTube, onde eu compartilho a minha vida diária aqui no Canadá, com tudo aquilo que eu acho de relevante para vocês. Por isso, a sua presença aqui, ela é muito importante. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu vinha de um ciclo de trabalho de 3 anos. E eu resolvi que eu ia tirar um mês, pelo menos, para aproveitar e tirar como férias, para, relaxar para mim mesmo. Então, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu tinha resolvido que eu ia ficar um mês sem trabalhar. E esse mês foi o mês de setembro. Afinal, esse tinha sido meu primeiro intercâmbio e eu queria pelo menos um pouco conhecer a cidade de Vancouver. Eu tinha um dinheiro guardado que eu trouxe aqui para o Canadá e eu vi que, baseado nos meus gastos estimados, eu ia ter dinheiro suficiente para ficar aqui numa boa por um mês antes de procurar um emprego. Foi aí que esse um mês passou e eu tive que achar o meu primeiro emprego aqui no Canadá. Você já viu em vários grupos aí da internet que emprego é uma coisa que não falta aqui no Canadá. Você vai ter oportunidade de emprego em todo lugar. E na maioria dos casos, inclusive, dependendo, você já sai trabalhando no mesmo dia que você fez a entrevista. Então foi lá eu procurar o meu primeiro emprego aqui no Canadá. Quando eu cheguei aqui, eu vim preparado para trabalhar com tudo. Independente do que fosse. Eu sabia que eu ia ter que arrumar um emprego, depois desse um mês que eu fiquei parado, para poder me sustentar e pensar aí como ficar aqui no Canadá por mais tempo. Foi aí que eu comecei a procurar emprego no Indeed, que era um portal de busca de empregos que tinha aqui no Canadá, que também tinha no Brasil. Então eu já tinha bastante familiaridade com a plataforma e também já tinha um currículo pré-montado no próprio site do Indeed. Foi então que eu resolvi aplicar para empregos genéricos. Eu olhei vaga de emprego em loja de roupa, eu olhei vaga de emprego em açougue, eu olhei vaga de emprego em limpeza, eu olhei vaga de emprego em bar e restaurante. Por quê? Eu ia estar estudando durante o período da manhã e da tarde praticamente inteiro. A minha aula era de 8 da manhã até as 3:30 da tarde. Então eu tinha que achar um lugar que pudesse me dar uma flexibilidade no horário de trabalho. Mas claro, em nenhum momento eu parei de olhar por oportunidades da minha área. Então eu comecei a ir nas lojas para fazer entrevista de emprego. Eu chegava lá, entregava meu currículo, falava que eu tinha muita vontade de trabalhar naquela loja e preenchia os formulários. Mas nenhuma loja estava me aceitando. Eu pensei, será que é porque em todas as entrevistas eu estou indo de camisa social, sapato, e às vezes esse não é o perfil que eles estão procurando? Podia ser. Então naquele momento eu tinha decidido que eu ia fazer diferente. Eu ia mudar a minha postura nas entrevistas de emprego. Mas desde lá do Brasil, eu tinha um propósito. O emprego que eu fosse arrumar, ele não podia ser um emprego qualquer. Ele ia ter que ser um emprego que me agregasse valor de qualquer maneira possível. Se fosse, por exemplo, um açougue, eu ia aprender
sobre cortes de carne, aprender vocabulário, manusear uma faca. Se fosse num restaurante, eu poderia aprender a cozinhar, como que funciona uma linha de produção, como que funciona a cultura local de servir e de ser atendido, né? E aí, eu olhei um emprego que era dentro de um camarote no estádio aqui de Vancouver. Eu falei, esse emprego vai ser sensacional, porque é um emprego num bar, com um toque assim mais jovial. Deixa eu arrumar essa máscara aqui, tá me dando gastura. Então ia ser num bar, com um toque mais jovial, num camarote, dentro do estádio de Vancouver. E aí eu falei, pô, esse aqui é o emprego, não posso perder essa chance. E como eu tava indo sempre muito formal, eu falei, dessa vez eu vou ir mais casual, vou ir mais despojado. Aí coloquei uma calça jeans, um tênis, uma camisa polo e fui de um jeito mais descontraído. Chegando lá, meu amigo, pra entrevista, todo mundo de terno, as mulheres de vestido. Eu falei, pronto, perdi a minha oportunidade de conseguir meu primeiro emprego aqui no Canadá. Não, eu perdi mesmo. Eu não consegui aquele emprego. Eu até mandei muito bem na entrevista, só que eu fui totalmente descaracterizado pro local. E aí você já sabe, né? Eu, bonitão aqui, esperei um mês para voltar a procurar emprego, para trabalhar. O dinheiro ia desaparecendo da sua conta, né? Porque se você tem real e você gasta em dólar, todo dia a cotação do dólar subindo, mudando. Eu falei, agora começou a bater o desespero. Só que, para minha sorte, ou não, eu já me planejava em arrumar um emprego aqui no Canadá, ainda quando eu estava no Brasil. Eis que eu vi uma das vagas que eu pretendia aplicar ainda quando eu estava lá no Brasil. Naquele momento eu estava morando em Vancouver. E o local de trabalho ia ser em Richmond, mais especificamente falando, no aeroporto. E para chegar lá da minha casa, eu ia ter que pegar um ônibus, um trem e depois caminhar mais 2,5 km até o local que seria onde que eu trabalharia e faria a entrevista de emprego. Bom, eu fiz a entrevista de emprego, fiquei muito empolgado porque eu fui contratado no mesmo dia. E a mulher perguntou se eu já podia começar na semana que vem a fazer os treinamentos. E os treinamentos teriam que ser de manhã. Eu falei, não, tudo bem. Eu faço os treinamentos, e de manhã eu tava tendo aula, né? Mas eu expliquei lá na escola que eu ia precisar de fazer o treinamento do meu trabalho, que ia ser durante o horário da noite. E eles me liberaram. Como eu consegui um emprego e ele era longe, eu sabia de uma coisa: eu ia precisar de uma bicicleta. Não parecia que ia ser difícil, mas quando eu fui fazer a entrevista de emprego e os treinamentos, eu fui de manhã. E no meu primeiro dia trabalhando à noite, eu descobri que os horários de trem e de ônibus eram diferentes. E que se eu não chegasse do meu trabalho até a estação em 15 minutos, eu ia ter que esperar o próximo ônibus, o próximo trem, que só viria... Eu ia ter que esperar o próximo trem, que só viria nos próximos 30 minutos. E esses 30 minutos, até eu chegar lá no centro da cidade, eu tinha perdido o último ônibus que ia para minha casa. E aí naquele dia eu decidi, eu preciso comprar uma bicicleta. E é assim que esse vídeo começa. Eu fui à procura da minha bicicleta. Como eu ainda não tinha certeza se eu queria ficar aqui no Canadá ou não, eu comprei uma bicicleta dobrável, que assim eu poderia levar ela para o Brasil com maior facilidade. Comprava uma malinha para ela e despachava ela junto com minha bagagem. Se você, quando vier para o Canadá, estiver vindo na intenção de arrumar um emprego logo quando você chegar, dê preferência para vir aqui no final do ano, entre setembro
agosto, outubro, novembro e dezembro. Porque são as épocas onde que as empresas estão mais precisando. E comigo não foi diferente naquele trabalho. Eles estavam precisando literalmente de qualquer pessoa que pudesse trabalhar lá. E uma das maiores vantagens de ter conseguido esse emprego lá é que eles davam tuition reimbursement. Muitas empresas aqui já sabem dessa alta rotatividade de funcionário aqui no Canadá. Então, para isso, eles dão alguns incentivos, como o dessa empresa, que era, se eu ficasse lá por 3 meses, eles me reembolsavam pelo meu período da faculdade. Melhor ainda do que isso, eles ainda davam para quem completasse lá até janeiro $1.000 de bônus. Ou seja, em 4 meses de trabalho lá, eu estaria ganhando $4.000 só de benefícios. Fora o salário, que era bastante competitivo. Mas esse não é um vídeo para eu te falar aqui como conseguir ou não. Mas esse vídeo não é para ficar aqui falando como eu consegui o meu primeiro emprego. E sim para falar como você também pode conseguir o seu primeiro emprego. Quando eu estava fazendo a minha faculdade aqui no Canadá, eu fiz business lessons, onde que eles ensinavam a se comportar na entrevista de emprego, preparar o seu currículo e comunicar dentro das empresas. E lá, naquela época, eu fiz um compilado de vídeo aqui para vocês sobre como fazer o seu currículo aqui no Canadá, participar de uma entrevista de emprego e como procurar o emprego correto aqui no Canadá. Tá tudo disponível de forma gratuita aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Mas se você quiser um toque mais personalizado e mais profissional, tem esse curso aqui embaixo, que eu também vou deixar aqui. Ele te dá uma garantia aí de 7 dias se você não estiver satisfeito com o curso. E esse curso vai te ensinar também como fazer o seu currículo e sua cover letter de forma profissional para uma entrevista ou um emprego aqui no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer país da América. E finalizando essa história, 6 meses depois, e finalizando a nossa conversa, 6 meses depois, eu estava livre para trabalhar por tempo integral. E aí, encontrei uma vaga de emprego, no Indeed também, da empresa que viria a ser o meu empregador até hoje. Já fazem 2 anos que eu estou lá. E eu lembro direitinho, porque a minha entrevista de emprego foi enquanto eu ainda estava tendo aula. E eu tinha prova final no dia da entrevista de emprego. O professor falou que só ia poder sair da sala quando todo mundo acabasse a prova. E eu fiquei muito puto naquela hora, porque eu falei, cara, minha entrevista de emprego é durante o horário da aula. Eu terminei minha prova, deixa eu ir lá fazer a entrevista. E ele não tinha deixado. Eu falei, pô, paciência, eu tô aqui para estudar e não para trabalhar. Uma outra oportunidade virá. Mas aí, enquanto eu estava lá esperando, parece que o professor mudou de ideia e ele falou, João, pode liberar, liberou a sala toda, viu que a maioria da parte da sala já tinha terminado. Corri para fazer a entrevista de emprego, por sorte meu trabalho ficava a 10 minutos a pé da minha faculdade. Fui correndo, chovendo, eu de blazer, guarda-chuva, para fazer a entrevista de emprego. Cheguei lá, avisei que eu estava lá para fazer a entrevista de emprego, conversei com o meu gerente, o meu supervisor e um outro gerente da área de financeiro naquele dia. Eles me perguntaram minhas intenções, perguntaram minhas qualificações, perguntaram por que eu estava no Canadá, e tudo que eu falo está aqui no Canadá do Figueiredo para vocês. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu faço esses vídeos, e é por isso que a sua presença ela é mais do que importante. Gostou desse vídeo? Já deixa aquele like, porque isso aí também faz parte das nossas intenções aqui do Canadá. Obrigado e até a próxima.